Fala, nação rubro-negra, não adiantou o Vélez colocar o gramado todo esculhambado, porque esse gramado a gente já está acostumado lá no estádio do Maracanã. Então o feitiço virou contra o feiticeiro. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar sobre o Dorival Júnior. Vai escolher o time A para o brasileiro, vai escolher o time B, o que ele vai fazer nessa cabeça aí que ele tem. Em relação ao Arrascaeta, sofreu realmente um trauma no pé, tá? Por isso que ele saiu da última partida, vai ser reavaliado e a gente vai ver se ele tem condições para os próximos jogos. Em relação ao Lázaro, vendido por em torno de 37 milhões de reais, 70% do passe dele para um time espanhol. Em relação ao Conmebol, tem que se decidir, né? Se a final vai ser no Equador, se vai ser na Argentina, onde vai ser essa final para o pessoal se planejar. E o Fla Tondela, vocês lembram dessa situação? Então, esse projeto foi arquivado, eu vou explicar para vocês o porquê. Essas e outras vocês encontram agora na Fala Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vocês lembram do assunto que foi muito falado no final do ano passado, que era sobre o Flamengo adquirir um clube lá na Europa, ser sócio de um clube na Europa, e esse clube era o Tondela, o pessoal já estava até apelidando o Tondela de Fla Tondela, essa situação toda. A verdade é a seguinte, segundo o UOL, as conversas pararam em janeiro, em dezembro ali, devido à situação periclitante que se encontrava o Tondela no campeonato português. E é lógico, o Flamengo jamais vai adquirir um clube que caiu para a segunda divisão. Acredito eu que não seja essa a intenção da diretoria. Mas o Flamengo estava focado em conseguir expandir o seu horizonte até a Europa, conseguir um time na Europa para poder jogar, mas a situação foi a decisão de não continuar essa situação, pelo menos com o Tondela, porque o Tondela ele caiu de divisão. Infelizmente, eles pararam de negociar com o Flamengo para focar em ficar na primeira divisão. E infelizmente o Tondela caiu para a segunda divisão. Então, segundo o UOL, se encerraram, foi arquivado esse projeto do Fla Tondela. O Flamengo pode até estudar algum outro clube ali para poder adquirir na Europa, mas segundo o UOL, o Flamengo meteu o pé no freio, deu uma parada com esse projeto. Pode ser que ele volte com carga máxima para o futuro, igual foi no passado. O Flamengo estava ali correndo atrás, conversando e tentando uma situação para ter um clube na Europa. Mas o foco agora voltou a ser o Brasil, até porque o Tondela caiu, então o Flamengo vai ter que conversar com outros clubes, né? E isso é sempre uma situação ali de bastante estudo, de bastante paciência. E é isso, galera. Fla Tondela arquivado, o Flamengo não vai mais comprar o Tondela. Pode ser que compre outro clube na Europa, pode ser até mesmo continuar ali em Portugal, que é um país que tem a mesma língua da gente, é um país que a princípio não é tão caro, né? Poder fazer uma sociedade dessa. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês dariam continuidade ao Flamengo adquirir um clube na Europa ou não? Eu acho uma boa, até para a gente poder mandar os nossos jovens para lá, se for a situação, mandar jogadores que a gente não esteja aproveitando, para poder ter uma vitrine também europeia. E nação rubro-negra, em relação ao Arrascaeta, um alerta está ligado sobre o jogador. Aos 31 minutos do segundo tempo, na última partida contra o Vélez, ele sofreu ali um pisão no pé. Então ele sofreu esse trauma no pé, ele se queixou, saiu de campo naquele momento, continuou se queixando no banco de reserva que estava com o pé doendo. E o Flamengo, nessa sexta-feira, fará exames, vai ver como é que vai ser a reapresentação do jogador, porque os jogadores do Flamengo ganharam folga na data de quinta-feira, uma folga mais que justa, né? E agora o Flamengo vai avaliar o Arrascaeta e vai ver ali se vai precisar de algum outro tratamento, se realmente esse trauma aí vai se transformar num problema que ele não possa entrar nas próximas partidas. A verdade é a seguinte, para esse jogo de domingo, o time alternativo é o que vai ser usado. Então, o Arrascaeta já fica ali descansando, já fica mais tranquilo pro jogo da semana que vem, da quarta-feira que vem, da Libertadores da América, que é o jogo de volta contra o Vélez. Vamos ver o que esses exames vão dizer, né? O Flamengo liberou ele também, deixou ele curtir a folga dele, do jeito que ele achasse melhor, mas só pediu para ele ter cuidado ali com o pé. Agora hoje a gente vai saber se realmente é uma coisa grave ou não. A verdade é a seguinte, a Arrascaeta é fundamental no time do Flamengo. O Flamengo aí, cara, tá com o elenco, sabendo onde o outro jogador tá. Isso é muito bom dentro de campo, para desgastar menos jogadores. O Arrascaeta pega a bola, ele já sabe quem vai estar na esquerda dele, ele já sabe quem vai estar na direita dele. O Pedro já sabe mais ou menos qual é a movimentação do Gabigol. O Gabigol já sabe que vai ter alguém dentro da área, tanto que o gol que ele deu um passe lindo, né? O segundo gol do Flamengo pro gol do Everton Ribeiro,
O Gabigol mandou para dentro da área porque sabia que ia estar entrando alguém ali. E é o que eu falo sempre. O Gabigol, ele abre espaços para o meio campo poder entrar na área e fazer o gol. E esse gol foi realmente exatamente o que eu venho dizendo. Ele foi e tocou, sabe que a marcação vai para cima dele, abriu espaço, Everton Ribeiro fez o gol. Infelizmente, mais uma vez, Gabigol perdendo gol pra caramba, tá? Mas sendo fundamental ali nos passes. E nação rubro-negra, time A ou time B no Campeonato Brasileiro? Essa é a questão que o Dorival Júnior está na cabeça após o Flamengo meter 4-0 no Vélez em plena Argentina, né? Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. O técnico de lá preocupado, né, em parar o Flamengo, destruiu o gramado, deu ordem lá para deixar o gramado da pior forma possível. Mal sabe ele que o gramado do Maracanã é muito parecido. Então a gente estava praticamente em casa, acabamos com o Vélez 4-0, 3 gols do Pedro e para mim tá com 99% de chance aí para passar para a final da Libertadores, mais uma final. E aí a questão vem, que é a seguinte: estamos muito bem encaminhados na Copa do Brasil e muito bem encaminhados também no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América. Será que para o Campeonato Brasileiro o Dorival Júnior vai começar a colocar o time A para poder tentar encostar no Palmeiras e usar esse jogo da Copa aí contra o Vélez com o time reserva? A informação que nos chega é a seguinte: não, o Dorival ele vai continuar usando um time alternativo no Campeonato Brasileiro e nas Copas vai continuar deixando o time considerado titular. O que vocês acham dessa questão aí, pelo menos para a partida contra o Ceará? As informações que chegam são essas: time alternativo, planejamento normal igual estava sendo antigamente. Para mim, Pedro, eu começaria a colocar o time A para o Campeonato Brasileiro para a gente ver ali se consegue encostar legal no Palmeiras, que o Palmeiras terá vários jogos complicados e todos os jogos fora de casa. Então a gente ainda tem, na minha opinião, bastante chance no Campeonato Brasileiro. Nas Copas não vou nem falar, porque após a última partida realmente a gente fez barba, cabelo e bigode, deixando a imprensa argentina chocada, né? A imprensa argentina falou que na última partida a gente fez igual vai na praia. Os cariocas vão na praia, se divertem. A gente foi lá na Argentina e se divertiu no estádio deles. E nação rubro-negra, mais uma vez a Conmebol fica nessa situação de mudar o estádio da final da Libertadores. Como já aconteceu em 2019, quando o Flamengo foi jogar, acabou tendo que jogar lá no Peru e foi campeão, graças a Deus, em cima do River. Mas a situação que eu falo é a seguinte: o torcedor vai, pega, compra um pacote, compra a passagem, se organiza todo, aí chega, depois a Conmebol fala: não vai ser nesse estádio, vai ser no outro. Pelo amor de Deus, tem que tomar uma decisão rápido, tem que tomar uma decisão logo. Há um tempo atrás o problema era que o estádio estava sendo mal cuidado, que era o palco da final, que é o estádio do Barcelona, estádio Monumental Isidro, e esse estádio aí tinha sido alvo de críticas e a Conmebol estava vendo se ia fazer lá ou não devido à má manutenção do estádio. Aí a Conmebol foi e injetou um dinheiro. Aí beleza, confirmou o estádio para a final. E agora, devido à violência lá na Colômbia, né, problema de gangues ali contra o governo colombiano, a Conmebol estuda tirar esse jogo do Equador e botar esse jogo lá na Argentina, em Córdoba, devido a essa violência. Poxa, cara, que se decida isso o mais rápido possível. Porque é sacanagem com o torcedor. Não é só o torcedor do Flamengo, não. Torcedor do Palmeiras, torcedor do Atlético Paranaense, que já ali vislumbra uma classificação para a final. Aí ele faz o projeto todo, compra as passagens, compra tudo ali que tem que comprar, reservas no hotel. E aí a Conmebol fica nessa situação há meses, muito próximo a gente estar da final. Então, para mim é uma esculhambação que a Conmebol faz. Volta e meia ela faz isso. Tomara que ela se decida logo até para os torcedores poderem se organizar melhor sobre essa situação. E falando sobre o mercado da bola, dessa vez uma despedida sofrida, né, para o meu coração. Lembro do meu pai pra caramba quando se fala o nome do Lázaro. Lázaro, meu pai já falava desde que o moleque tinha 15, 16 anos, falando que ele seria assim um bom jogador de futebol, que o Flamengo teria muito a desfrutar com ele, e dessa vez ele se despediu do elenco do Flamengo porque ele vai para o Almeria lá da Espanha. Foi vendido por 7 milhões de euros, que dá mais ou menos uns 36 milhões de reais, 37 milhões de reais, se a gente for converter na cotação de hoje. E isso por 70% do passe do jogador. Jogador que teve uma proposta do West Ham, 5 milhões de euros para contratar ele, o Flamengo não aceitou, bateu o pé, chegou ao Almeria, viu o potencial do moleque, ótimo jogador, tem um potencial gigantesco, aí tem um futuro lindo pela frente,
foi fundamental para o Brasil ser campeão mundial sub-17, tá? Isso aí é um título que está na conta dele, sim. E é aquilo que acontece, né? O Flamengo faz jogadores e, infelizmente, às vezes a gente não consegue desfrutar do jogador no time profissional. Dessa vez o Lázaro, sim, conseguiu jogar jogos no profissional, conseguiu mostrar para o que veio, até mesmo por isso que foi vendido. É mais uma cria da base do Flamengo que vai embora. Desejo a ele toda a sorte do mundo. Competência a gente sabe que ele tem. Se ele focar, for ali consciente, ele consegue fazer um ótimo campeonato lá na Espanha pelo time Almeria, e ele vai ser o camisa 10 do time, então bem legal da gente ver essa situação. E pode ser que aconteça com ele, que aconteceu com o Paquetá, né? Ele jogue bem, seja vendido, o Flamengo ainda tem 30% do passe dele, e aí ele vai voando lá na Europa, se Deus quiser, que chega ali num clube de alto escalão no futebol europeu, assim como, acredito eu, que vá o João Gomes quando ele se despedir do Flamengo, se Deus quiser daqui a alguns anos, né? Mas a gente sabe como que é o futebol europeu, como que ele cobiça novas joias do futebol brasileiro, até para moldar eles no estilo do futebol europeu. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!